ex-tóxica dele literalmente desliga o suporte de vida bem quando uma transmigração global aperta o botão de reinício. Telas do sistema piscam, jogando a humanidade num jogo mortal brutal. Mas os atributos dele são uma piada cruel. A vida dele fica travada pra sempre em exatamente um ponto de vida. A regra de ouro do mundo? Morrer custa 10 anos de vida. Um único arranhão significa apagamento total. O que o sistema não percebe é que acabou de entregar o exploit supremo pro antigo gamer número 1 da Terra. Ele ativa uma mecânica proibida, transformando a classe dele num pesadelo completo. Tudo começa na zona de extermínio da cidade de Marpey, onde o cenário local está sendo remodelado à força por um dragão e um exército de mortos-vivos. Os moradores estão surtando enquanto um jogador chamado E destrói completamente a fronteira, provando que a diferença de poder é absurda. O líder da guilda, Jin Chong, que costuma assombrar o lugar como um fantasma arrogante, admite a derrota enquanto Moipi desmorona ao redor deles. No meio do caos está um necromante assustador, exigindo ainda mais poder para fortalecer sua horda de mortos-vivos. Ele fala com toda a calma que esse jogo deu uma vida nova para ele, considerando que antes ele tinha um mísero ponto de vida e uma validade de exatamente 1 ano. Aí voltamos alguns meses para Blue Star, onde o nosso garoto está preso no pior momento possível. Ele é um corpo inerte ligado a aparelhos, gritando por dentro enquanto sua noiva decide que o oxigênio dele virou item opcional. Ela insiste que está fazendo isso pro bem dele, enquanto ele pensa com amargura que já foi o gamer número 1 do planeta e valia bilhões antes de um acidente infeliz transformá-lo num espectador indefeso. De repente, a porta se abre com tudo, e um loiro entra todo confiante. Nosso garoto diz na hora: "Eu não vou entrar nesse jogo." Nosso garoto reconhece na hora o colega da faculdade, que pelo visto está ali para garantir a parte dele. Os dois traidores começam a ficar íntimos demais, bem ao lado da cama do hospital. O suposto amigo solta com toda a calma que armou o acidente de carro brutal 5 anos antes, só para tirar nosso garoto do caminho. Tudo para a noiva herdar a fortuna imensa dele. Nosso garoto percebe que o próprio círculo íntimo é feito de monstros. O loiro canalha dá um passo à frente para expulsar oficialmente nosso garoto do mundo dos vivos, tirando a máscara de oxigênio dele. A noiva reclama na hora da falta de clima, dizendo que fazer as baixarias deles com o morto no quarto é péssimo e dá azar. Nosso garoto está se debatendo por dentro, desesperado para se mexer e se recusando a deixar a vida acabar sem lutar. Mas antes que ele apague, uma porta gigantesca surge no céu. Lá fora, as pessoas entram em pânico, achando que é uma invasão alienígena, mas a verdade é bem mais absurda. Um anúncio global declara que Blue Star acabou de ser escolhida para o jogo de todos os mundos. Todo mundo vai passar por um reset total, começando do zero com transmigração forçada em 30 segundos, e o manual do jogo é enviado direto para a cabeça deles. Quando a informação assenta, o público em geral começa a checar suas novas janelas de status. Enquanto alguns ficam nervosos com o gênero desse reality show forçado, outros apontam felizes que os ricaços vão chorar, porque esse jogo é estritamente grátis e sem nenhuma mecânica de pagar para vencer. De volta ao quarto da traição no hospital, a noiva já reclama de ter que competir com outras espécies. O loiro canalha entra em colapso ao perceber que o grande plano de roubar bilhões foi por água abaixo, já que a riqueza da Terra não vai para o novo mundo. Tentando salvar o ego, ele zomba do nosso garoto, perguntando se um corpo inerte à beira da morte consegue ao menos sobreviver à contagem de 30 segundos, quanto mais ser útil num jogo mortal mágico. A contagem chega a 0. Nosso garoto se agarra ao próprio rancor, vendo esse evento do sistema como a segunda chance definitiva. A transmigração varre o mundo, levando covardes aos gritos e aventureiros ansiosos. Nosso garoto cai no templo do rio e fica radiante ao descobrir que as pernas dele funcionam de novo. A voz do sistema soa, dando boas-vindas aos jogadores de Blue Star e escaneando os dados do corpo dele. Curtindo o ar fresco e o recomeço, ele registra com animação seu nome: Bai. O sistema passa ele pelo processo de despertar de talento, explicando que todo mundo recebe um talento aleatório, indo de lixo completo até o lendário nível SSS. Nosso garoto acerta em cheio, despertando um talento proibido de classe S chamado Promoção. Ele fica empolgado ao descobrir que essa beleza deixa ele aumentar de graça e para sempre qualquer item em um rank. Se quiser forçar, ele pode usar Ascensão para queimar recursos e subir 2 ranks, ou enlouquecer de vez com Cataclismo, trocando a própria vida por um aumento de 3 ranks. Para melhorar ainda mais, ele ganha um uso grátis de Cataclismo logo de cara. A próxima etapa é a escolha de classe. Ele recebe as opções padrão: Física, Magia, Defesa ou Suporte. Ele pensa em virar guerreiro ou mago, mas o sistema acaba com o sonho na hora,
informando sem dó que os atributos base dele são patéticos demais para cumprir os requisitos. A única opção liberada para ele é a classe Necromante. Percebendo que não tem escolha de verdade, ele aceita o novo destino sombrio. Só que ele logo nota uma pegadinha enorme. A barra de vida dele fica travada para sempre em exatamente um ponto, e no total ele só tem mais 1 ano de vida. Percebendo que até uma brisa podia mandar ele pro além, ele decide que sua lógica de pobreza não serve ali e aposta tudo. Ele usa o cataclismo grátis para evoluir a classe, ignorando o custo absurdo de 100 mil anos de vida. O sistema recompensa esse comportamento imprudente, anunciando a promoção dele para classe oculta Dominador da Morte. Ele ganha 15 pontos de atributo grátis por nível, uma nova habilidade chamada Elo Vital, um livro exclusivo da morte e uns traços bem úteis de cataclismo. Nosso garoto está em êxtase. Com 10 segundos antes do jogo começar para valer, ele decide pular a fase de tutorial e se preparar para mergulhar direto na loucura. Lembrando da ex-infiel e do amigo traidor, ele jura encontrar a dupla e servir para eles um prato fervendo de puro desespero. O sistema encerra a contagem dramática e solta as regras oficiais da morte. Morrer custa níveis e 1 década de vida, mas felizmente a proteção da Vila Novata significa 0 penalidade de vida por enquanto. O público em geral lida muito mal com essa transmigração forçada. Um cara se revolta e começa a chorar pedindo pro irmão mais velho carregar ele, enquanto um funcionário entra em colapso porque vai se atrasar para o trabalho. O sistema simplesmente ignora e dá as boas-vindas a todos na Vila Novata 9527. O chat local enche na hora de jogadores tentando se conectar, incluindo um sacerdote barulhento e um mago parrudo procurando o grupo. E ainda tem um cara quase tremendo de alegria porque a fantasia nobre dele finalmente virou realidade. Nosso garoto ignora a rede de contatos e vai checar seus atributos novinhos. As habilidades básicas dele são um patético invocar esqueleto rank F e uma queimadura fraca rank F. Mas aí ele acerta em cheio. Ele tem um elo vital rank A, para compartilhar vida com uma invocação e um amplificador de invocação rank S, que reduz recargas e fortalece demais os lacaios. Ele percebe que, juntando os dois, consegue driblar completamente a maldição assustadora de ter só 1 ponto de vida. Ele também encontra um livro exclusivo da morte no inventário, mas como precisa de nível 10 para abrir, deixa a leitura para depois. Hora de um truque mágico. Ele lança a habilidade de invocação, e saem 2 esqueletos em vez de 1. O sistema explica que o traço de cataclismo dobra permanentemente todos os efeitos das habilidades dele. Um jogador vê os esqueletos gêmeos e tenta formar grupo na hora, se gabando do próprio talento Rank A. Nosso garoto recusa friamente e prefere subir solo. O rejeitado faz birra na mesma hora, apostando que o nosso garoto nem consegue matar uma galinha andando. Nosso garoto deixa o invejoso para trás e vai para a zona de farm local, onde os jogadores estão apanhando feio de aves. O tanque reclama que as galinhas bicam forte demais, enquanto outro jogador desiste de vez, concluindo que um jogador nível 0 é pior que uma galinha nível 1. Quando o grupo frustrado vai embora, ele vê nosso garoto chegando com os esqueletos e chora de inveja do talento obviamente apelão, decidindo que animais de fazenda estão abaixo dele. Nosso garoto mira num grupo de coelhos de olhos vermelhos nível 2. Sabendo que seu corpo frágil quebraria se um coelho espirrasse nele, ele manda os esqueletos cuidarem da remoção. Ele fica de boa enquanto seu esquadrão de ossos transforma os coelhos em confete digital, rendendo uma boa experiência extra. Feliz por ver que o compartilhar vida funciona perfeitamente com vários esqueletos, ele limita o esquadrão ativo a 4 para não chamar tanta atenção. Mas outro grupo acaba vendo o passeio tranquilo da morte mesmo assim. Eles ficam totalmente pasmos com a facilidade dele para farmar e acertam ao supor que ele já está no topo do ranking da vila. O esforço compensa. Nosso garoto chega ao nível 1. Olhando para a maldição permanente de só 1 ano de vida, ele sabe exatamente onde investir os pontos novos. Como as invocações escalam com o espírito, ele coloca 11 pontos ali e joga 4 em agilidade, porque um pouco mais de velocidade pode salvar sua vida extremamente frágil. No embalo do level up, ele lembra que o talento promoção funciona em itens e se pergunta se também funciona em habilidades. Funciona sim. A invocação básica e a queimadura sobem para rank E. Melhor ainda, o elo vital rank A dispara e vira um passivo rank S chamado Compartilhar Vida, ligando automaticamente a vida dele à de todos os lacaios. O amplificador de invocação evolui para o rank SS Mestre da Morte, dando 75% de redução de recarga e dobrando os atributos das invocações. Nosso garoto percebe que a barra de vida dele agora equivale basicamente a 9.000 pontos de vida. Com o limite do exército subindo para 20, ele pisa de vez no plano de manter discrição. Depois ele usa o raio de promoção no equipamento exclusivo. O livro da morte vira o códice da morte,
concedendo míseros 15 pontos extras de poder mágico. Um pouco ofendido com o bônus fraco, ele deixa isso pra lá até o nível 10. Hora do farm de verdade. Ele avança para uma zona cheia de gatos demoníacos nível 3. Rindo como um vilão de verdade, ele solta um esquadrão completo de 20 esqueletos. Graças às reduções absurdas de recarga, tirar um esqueleto novo da terra leva exatamente 2 segundos. A legião de ossos atropela os gatos, e a velocidade viciante de evolução logo leva ele ao nível 2. Meia hora depois, nosso garoto chega todo confiante ao portal da Floresta da Névoa. O sistema lança um aviso severo de que essa primeira dungeon está cheia de perigo e pergunta se ele realmente quer entrar sozinho. Nosso garoto só aponta para o enorme grupo de 20 esqueletos armados parado atrás dele. O sistema aceita a ousadia sem nem hesitar, e nosso garoto escolhe o modo infernal. Dentro da dungeon, o sistema dá boas-vindas oficiais à Floresta da Névoa no modo infernal. A névoa é tão absurdamente densa que parece uma sopa impossível. Recusando-se a andar às cegas, nosso garoto manda a equipe de esqueletos marchar na frente e abrir caminho. Ele fica bem seguro atrás. Inflando o próprio ego e se sentindo grato, ele percebe que consegue controlar as invocações num raio de 100 metros. Senão, o exército inteiro se perderia na névoa. De repente, uma formiga arbórea de elite da névoa, com o dobro do tamanho dos esqueletos, rompe a cortina branca. A árvore furiosa ataca e arranca com facilidade um dos braços de um esqueleto. Nosso garoto até se impressiona com o golpe pesado, mas sabe que uma árvore sozinha não sobrevive a uma empresa inteira de corte formada por mortos-vivos. Ele manda o enxame atacar e eles reduzem a elite nível 8 a lascas. Ele nota que o modo infernal sobe a dungeon em 3 níveis e transforma tudo em elite, fazendo dali uma mina de ouro de experiência. Enquanto ele faz as contas mentalmente, uma Piton misteriosa de elite nível 8 tenta pegar ele por trás. O sistema avisa que a cobra gigante é especialista em morder e imobilizar. Nosso garoto desvia por pouco da emboscada, bem ofendido com o ataque sorrateiro. Prometendo assar a macarronada gigante viva, ele lança fogo da alma enquanto os esqueletos cercam a cobra, transformando ela oficialmente em passado. A cobra deixa cair um cinto de Piton de ferro negro. Olhando para a armadura de couro, nosso garoto tem uma realização dura. Mesmo com o espírito 3 vezes maior que o de um necromante normal, o dano mágico pessoal dele é totalmente patético perto dos meninos de osso. Ainda assim, ele guarda o cinto, decidindo que, mesmo sem poder usar, vai ficar ótimo no mercado. Pensando em capitalismo, ele manda os garotos seguirem em frente. Nosso garoto passa o trecho seguinte da dungeon, garantindo o caminho até o nível 5. Ele recolhe uma pilha de pontos de atributo e uma montanha de loot mediano, incluindo uma varinha de madeira, uma adaga Fong e alguns livros de habilidade de enredar e estrangular. Como nada combina com a build dele, planeja usar promoção depois e vender tudo para quem pagar mais. Checando os próprios atributos, ele nota que o espírito já passou de 100 e a mana está enorme, mas a vida continua teimosamente travada em exatamente 1 ponto, e o tempo de vida ainda está tristemente abaixo de 1 ano. Olhando para a varinha de madeira patética, ele percebe que precisa de poder de fogo de verdade. Bem nessa hora, o Códice da Morte exclusivo chega ao nível 5. O Grimório abençoa ele com um grande aumento de atributos, incluindo 75 de poder mágico extra e um bônus passivo que dobra o dano contra mortos-vivos, tanto para ele quanto para as invocações. Ele fica empolgado com um enorme salto de poder, mesmo observando com ironia que provavelmente não há monstros mortos-vivos rondando uma floresta úmida. Sentindo-se forte demais, ele anuncia que chegou a hora de entrar no turno da luta contra o chefe. Ele entra na clareira e fica cara a cara com o Rei Piton da Névoa, um chefe rank prata com absurdos 6.000 pontos de vida e 2 guarda-costas nível 8. Nosso garoto se assusta por um instante com a barra de vida enorme, mas decide testar mesmo assim. Ele manda os esqueletos avançarem. Eles empurram os 2 guarda-costas com facilidade, mas o chefe apaga um dos esqueletos com um golpe só. Nosso garoto fica chocado com o poder de ataque bruto, mas se recusa a entrar em pânico. Ele declara com confiança que nenhum dano de ataque vence sua estratégia de sempre jogar corpos num problema até ele ceder. Os esqueletos destroem os 2 guardas, deixando só o rei. Nosso garoto manda o esquadrão inteiro focar no chefe e joga uma explosão de fogo no meio, sabendo muito bem que o dano pessoal dele é só decorativo a essa altura. O chefe se mostra uma ameaça de verdade, mastigando esqueletos e arremessando eles como se não fossem nada. Percebendo que está perdendo a guerra de desgaste, a cobra gigante resolve ser esperta. Ela ativa de habilidade suprema e passa reto pelo exército, mirando direto no necromante vulnerável. O chefe acerta um golpe devastador, mas nosso garoto nem se abala. Ele só sorri,
tirando sarro da cobra por achar que conseguiria machucar ele. Graças ao passivo compartilhar vida, a vida efetiva dele está tranquilamente acima de 100 mil. Ele acerta a cobra a queima-roupa com fogo azul, enquanto os lacaios cercam os pontos cegos, dominando completamente o rei até ele finalmente cair morto. Ele absorve na hora 14 mil pontos de experiência e soca o ar em vitória pura. Ele ouve o sistema disparar um anúncio para todo o servidor. Agora ele é oficialmente o primeiro jogador da Vila Novata a assolar um chefe, e o primeiro a assolar um chefe rank prata, levando uma boa quantidade de moedas de ouro e pedras da alma. Ao mesmo tempo, o sistema anuncia isso para a vila inteira, basicamente mandando todo mundo parar de jogar mal e tentar ser mais como ele. O público em geral fica completamente surtado. Um cara que ainda está sofrendo para matar uma galinha básica reclama que o jogo é totalmente desbalanceado, enquanto um ex-funcionário percebe que continua sendo só bucha de canhão na nova vida. Outros fazem as contas, supondo que nosso garoto deve estar escondendo um talento rank SS para conseguir uma façanha dessas. Corta para um grupo um pouco mais competente. Uma garota chamada Fugia percebe que solar um chefe num anúncio global não é uma boa ideia. Ela comenta com naturalidade que teria deixado o companheiro dela, Maple Leaf, solar o último chefe se soubesse disso. Maple Leaf corta isso na hora, admitindo que, mesmo com talento rank S, ele ainda não tem condição de enfrentar um chefe prata sozinho. Ele aposta que nosso garoto tem um rank SS. Ao ouvir isso, a companheira elfa deles fica totalmente chocada. A guerreira do grupo sugere recrutar essa lenda misteriosa, e Fugia concorda com confiança em mandar um convite, dizendo que nenhum homem jamais recusou ela. De volta à floresta, a caixa de entrada do nosso garoto é inundada por um tsunami de pedidos de amizade. Sem tempo nenhum para fãs, ele rejeita todos sem pensar duas vezes. Aí ele vai ver o loot novo. Ele percebe que as pedras da alma básicas salvam vidas de verdade, oferecendo 30 dias extras de vida a cada uma. Sem querer ficar no básico, ele usa a promoção grátis para transformar uma delas numa pedra da alma intermediária. A pedra melhorada agora concede impressionantes 120 dias de vida. Fazendo as contas com as 6 pedras, ele percebe que acabou de ganhar quase 2 anos extras de fôlego e imediatamente quer mais. Separando o resto dos drops do chefe, ele encontra alguns livros de habilidade inúteis e um anel tóxico. Ele promove o anel até o rank ouro, liberando um passivo excelente que adiciona muito dano de veneno aos ataques. Mesmo assim, ele não consegue ignorar o fato de que seus lacaios de osso foram destruídos pelo chefe. Decidindo que o exército precisa evoluir, ele olha para o talento Ascensão. Diferente da promoção grátis, Ascensão exige recursos. Ele respira fundo e gasta 5 preciosas moedas de ouro para forçar a evolução da habilidade básica de invocação. A aposta compensa demais. A habilidade Rank F dispara de nível, transformando os lacaios frágeis em soldados esqueletos pesados e permitindo que ele invoque arqueiros esqueletos de verdade. Chamando suas novas belezinhas, ele vê enormes guerreiros esqueletos fortemente armados saindo da terra. Analisando os novos atributos monstruosos e a habilidade golpe pesado, ele percebe que as 5 moedas de ouro foram um roubo de tão vantajoso. Para testar o novo esquadrão, ele aponta para 2 enormes goblins de elite nível 8. O exército melhorado achata os pobres goblins em tempo recorde. Satisfeito com o grande aumento de velocidade, nosso garoto decide que é hora de seguir para uma zona de farm de nível mais alto. Enquanto isso, na praça movimentada da cidade, um cara sobe num caixote para fundar a Guilda Grande Ambição. A multidão desconfia até ele mostrar seu talento de líder Rank S, que promete enormes bônus de experiência, taxa de drop e atributos para os membros. A multidão vira na hora uma massa desesperada pedindo convite. Mas o evento de recrutamento é interrompido sem cerimônia por uma mensagem fixa ofuscante para todo o servidor. É da Fugia, implorando publicamente para o nosso garoto aceitar o pedido de amizade para conversarem de negócios. O servidor inteiro congela em choque absoluto. Uma mensagem fixa custa absurdas 10 moedas de ouro, enquanto a maioria dos jogadores ainda está tentando juntar 2 moedinhas de cobre. O cara líder da guilda fica sem entender nada, se perguntando quem é essa garota e por que ela está jogando fortunas inteiras só para chamar a atenção do nosso garoto. Olhando a mensagem brilhante, nosso garoto fica impressionado com a investida financeira agressiva. Ele lê a oferta privada dela, onde ela promete cobrir todo o equipamento dele e ainda jogar 100 moedas de ouro no colo dele só para ele entrar no time. O alarme de pobreza dele dispara na hora. Como todo mundo acabou de sair do tutorial, ele exige saber como ela é absurdamente rica assim. Em vez de esconder, ela abre o jogo e prova que dinheiro é literalmente só um número para ela. Ela revela que o talento exclusivo Rank SSS dela
é Deus da riqueza. Ela pode sacudir uma árvore mágica de dinheiro todo dia para conseguir até 999 moedas de ouro, ganha 1% de juros diários sobre tudo que possui e nunca perde o dinheiro se morrer. Nosso garoto termina de ler O Talento Deus da Riqueza e percebe que essa garota praticamente gera um PIB inteiro só tirando um cochilo. Apesar da tentação financeira enorme, ele decide que entrar num time assim só colocaria ele nos holofotes, e jogar solo é bem mais seguro para sua existência frágil. Ele recusa com educação a oferta incrivelmente generosa, afirmando que prefere agir como lobo solitário. No acampamento da garota rica, o ego dela leva um acerto crítico gigantesco. Ela fica furiosa por um homem ter ousado recusar ela. O grupo dela comenta o fora sem jeito. A guerreira dá de ombros, dizendo que eles conseguem farmar bem sem ele. Mas o mago logo aponta que a velocidade deles vai despencar se não conseguirem equipamento melhor logo. Bem nessa hora, nosso garoto volta para as mensagens privadas dela. Ele pergunta se ela toparia uma transação comercial, oferecendo a montanha de equipamentos e livros de habilidades sobressalentes. O humor da garota rica muda na hora. Ela se oferece animada para comprar o estoque inteiro. Nosso garoto avisa que tem muito mais loot do que ela imagina e promete chamar ela assim que terminar a run atual na dungeon. Empolgada, ela manda Maple Leaf esvaziar o inventário para abrir espaço para o arsenal que está vindo. Maple Leaf fica animadíssimo, sabendo que o equipamento novo vai fazer a velocidade de farm deles disparar. Bem, então, um líder javali selvagem rank bronze nível 5 invade o evento. A guerreira pergunta se Maple Leaf consegue solar o porco gigante, lembrando que o cara passou 20 anos treinando como uma verdadeira máquina de duelos. A garota rica entra no modo tático na hora. Ela obriga o grupo a despejar todas as poções de vida em Maple Leaf e o tira formalmente do grupo para ele ficar com o crédito do abate solo. Ela quer desesperadamente o próprio anúncio no servidor e manda o resto do time ficar de guarda. Maple Leaf lança o ataque heróico, mas o javali aguenta o golpe sem nem se mexer. Sem se abalar, a garota rica só sorri, totalmente confiante de que sua máquina de duelo vai desgastar o porco com o tempo. Enquanto isso, nosso garoto está praticando desmatamento em massa com toda a calma. Ele acabou de achatar um chefe Goblin rank prata nível 8, recebendo uma boa experiência extra e chegando oficialmente ao nível 6. Ele comenta com tranquilidade que o exército de mortos-vivos permite que ele atravesse a floresta da névoa quase sem levar dano. Ele reclama que a única parte cansativa do dia é se abaixar para pegar todo o loot pesado. Mexendo no monte de itens, ele encontra um escudo ósseo reforçado totalmente inútil para a build dele e uma capa da névoa rank ouro que reduz a agressividade dos monstros, mas é tão feia que ele se recusa a vestir. Mas ele encontra um emblema de líder rank ouro que aumenta vida, mana e dá um grande bônus de espírito sempre que acerta um acerto crítico. Ele coloca feliz o emblema brilhante no peito. De repente, ele percebe que a barra de vida de um dos esqueletos simplesmente sumiu do nada. Uma voz poderosa ecoa pela névoa, querendo saber por que um monte de ossos ambulantes está invadindo o território do rei. O sistema joga uma informação assustadora. Pelo visto, levar um exército enorme de esqueletos para a mata despertou as memórias traumáticas há muito enterradas do rei Goblin. O rei perdeu completamente a cabeça e entrou num estado de loucura que aumenta todos os atributos dele em 50%. Pior ainda, a saída da dungeon foi selada magicamente. O sistema libera uma missão oculta, exigindo que nosso garoto execute o Rei Goblin em menos de 2 minutos para desbloquear uma história secreta. Nosso garoto fica horrorizado ao ver que suas pernas literalmente não conseguem fugir. Suando frio, ele reúne o esquadrão de ossos para ver do que esse rei dramático é feito. O sistema ainda piora, avisando que Red está tão descontrolado que vai caçar o jogador até depois de renascer. Derrubar um chefe enlouquecido com mais de 300 mil pontos de vida em 2 minutos é uma tarefa absurda. Mas nosso garoto aposta na vantagem numérica e manda os esqueletos avançarem. Infelizmente, Red trata os esqueletos fortemente armados como papel molhado, rasgando eles com um dano que apagaria instantaneamente um jogador normal de nível 5. Sem recuar, nosso garoto lança o fogo da alma e manda os arqueiros esqueletos dispararem em foco total, decidido a derreter a barra de vida gigante. Mas Red se recusa a jogar limpo. O rei ruge e convoca para o campo de batalha o próprio esquadrão de guerreiros da floresta nível 8 de elite, todos igualmente fora de controle. Nosso garoto percebe que essa corrida ficou infinitamente mais complicada. Red, o rei Goblin, dá um surto enorme, gritando que se escondeu na floresta da névoa só para ser deixado em paz. Ele desfere um golpe esmagador, mas nosso garoto desvia por pouco. Agradecendo mentalmente ao passivo salvador que mantém seu corpo frágil e intacto, ele invoca uma nova leva de esqueletos e manda os arqueiros limparem os inimigos menores. Recusando-se a perder,
Red entra em modo Berserk, trocando metade da defesa por um aumento enorme de ataque e velocidade. Nosso garoto fica totalmente indiferente, tirando o sarro do Goblin gigante por falar demais para alguém com a armadura destruída. Um aviso global anuncia de repente que Maple Leaf conseguiu o primeiro abate solo de um chefe rank bronze. Nosso garoto para por um instante, levemente incomodado porque alguém pegou a primeira conquista da categoria bronze, mas logo deixa isso pra lá. Ele decide que não vale a pena chorar por trocados quando um prêmio rank ouro está bem na frente dele. Os esqueletos dominam fácil o Goblin em Berserk, e com um disparo duplo certeiro, nosso garoto expulsa oficialmente o Rei Goblin do mundo dos vivos. Ele absorve instantaneamente uma montanha de experiência e salta para o nível 7. O sistema solta outro anúncio no servidor, coroando ele como o primeiro a solar um chefe rank ouro. Ele recebe 12 pedras da alma básicas e 12 moedas de ouro, mas nota a ausência total de itens, se perguntando se a história oculta sequestrou toda a tabela de drops. Na praça da vila, o líder da grande ambição está suando frio enquanto seus subordinados sem noção tentam puxar o saco dele. Quando sai o anúncio do Maple Leaf, um deles sugere casualmente que eles entrem na floresta e caçem um chefe ouro em seguida. O universo humilha eles na hora com o anúncio do abate dourado do nosso garoto. A guilda inteira fica em silêncio total, deixando o líder em choque e tentando imaginar que tipo de talento quebrado nosso garoto possui. No acampamento da garota rica, o grupo encara o céu em total descrença, admitindo sem rodeios que nosso garoto é assustador demais. A garota rica ignora e insiste confiante que a carteira sem fundo dela vai ajudar eles a alcançar. Maple Leaf finalmente volta e eles seguem oficialmente para a primeira dungeon. Enquanto isso, a run do nosso garoto na dungeon vira rapidamente um pesadelo total. Como ele matou Red em menos de 2 minutos, ativa a história oculta e a dificuldade da dungeon sobe na hora para o nível catástrofe. A névoa se enche de almas apagadas, e nosso garoto aperta os olhos para uma delas, percebendo de repente que o primeiro esqueleto frágil dele já foi um Goblin. O verdadeiro chefe se ergue da névoa. É o Rei Esqueleto Red, agora um chefe ouro sombrio nível 10 com absurdos 1.800.000 pontos de vida. O Rei Morto-Vivo lamenta o destino inevitável e começa a tirar da terra seu próprio esquadrão de elite de guerreiros, magos e arqueiros esqueletos nível 10. Analisando os reforços inimigos enormes, nosso garoto observa nervoso que só 6 invocações de elite de Red já têm atributos suficientes para rivalizar com o exército inteiro de 20 dele. O sistema dá a pior notícia possível. A história oculta foi totalmente ativada, o que significa que o sistema de proteção da Vila Novata foi oficialmente desativado. Se nosso garoto morrer aqui, perde 10% da vida restante, com penalidade mínima de 10 anos inteiros. Fazendo as contas freneticamente, nosso garoto percebe que, mesmo com um novo estoque de pedras da alma, ele não pode se dar ao luxo de morrer nenhuma vez. O Rei Esqueleto Red responde soltando um esmagamento trovejante e devastador, espalhando números de 10.000 de dano por toda parte. Olhando para a falência iminente da própria vida, ele manda os arqueiros focarem o fogo antes que o exército inteiro seja apagado do mapa de vez. Nosso garoto lê a janela do sistema e confirma que queimar 5 anos de vida para aplicar um upgrade de cataclismo na habilidade de invocação valeu totalmente o preço. A habilidade aquecida melhora permanentemente os lacaios frágeis, transformando-os em enormes guerreiros esqueletos com atributos absurdos e um golpe pesado brutal. Apontando para Red, ele provavelmente declara que também sabe convocar um esquadrão de elite. Ele solta os guerreiros enormes e eles acertam o chefe como um trem, causando dano de 5 dígitos a cada golpe. Red entra num surto roxo, declarando ser o verdadeiro Rei Esqueleto, e ativa o próprio estado Berserk. Igual à versão Goblin, ele troca metade da defesa por velocidade de ataque. Nosso garoto ri do erro tático, tirando o sarro do chefe por baixar a própria armadura enquanto apanha de um exército inteiro. Quando a vida de Red cai para 5%, nosso garoto manda os arqueiros focarem o fogo e o chefe desmorona oficialmente numa pilha cara de poeira digital. O sistema simplesmente explode. Nosso garoto absorve uma montanha de experiência, subindo rapidamente para o nível 8. O servidor o coroa como o primeiro a derrotar sozinho um chefe dourado negro, soterrando-o sob 40 pedras da alma básicas e 60 moedas de ouro.
Ele está extasiado, observando que as pedras facilmente compensam os 13 anos de vida que ele gasta, com bastante tempo de sobra. Então, os anúncios de conclusão da masmorra começam a surgir rapidamente. Ele garante a conclusão padrão, seguida imediatamente pela conclusão do modo infernal. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, o ambicioso líder da guilda está fazendo networking agressivamente. Ele vê o grupo bem equipado da garota rica e arrogantemente a desafia para uma aposta na primeira masmorra, prometendo que seu talento e o dinheiro dela são uma combinação perfeita. Ela retruca dizendo que, se a equipe dela vencer, ele lhe deve 3 grandes favores. Ele concorda com um sorriso presunçoso, mas antes que alguém possa se aproximar do portal, o servidor anuncia a primeira vitória do nosso garoto. O sorriso presunçoso do líder da guilda desaparece ao perceber que nosso garoto o transformou em um completo palhaço. Sem aceitar a derrota feia, ele muda de plano e declara que vai roubar a conclusão do modo difícil. O sistema interrompe na hora, anunciando a conclusão do modo infernal pelo nosso garoto, depois o abate do chefe Ouro Sombrio e por fim solta a bomba total. Um anúncio regional azul por solar uma dungeon nível catástrofe. Mentalmente destruído, o líder da guilda recolhe a equipe e vai embora em pura frustração. O grupo da garota rica decide que não há pressa nenhuma, já que nosso garoto acabou de limpar tudo. Em outra vila, um jogador aleatório sendo espancado pelo Rei Goblin normal grita de frustração, querendo saber que talento quebrado nosso garoto está escondendo. Na Vila 9526, a ex-noiva tóxica do nosso garoto e o loiro traiçoeiro estão lendo os mesmos anúncios. O loiro canalha entra em pânico ao reconhecer o antigo nick de gamer do nosso garoto e jura que ele mesmo tirou o oxigênio. Ele tenta desesperadamente se convencer de que é coincidência, mas sua mente tóxica logo planeja que, se for a vítima deles, a ex-noiva só precisa usar o charme dela para prender ele de novo. Aí sorri, totalmente confiante de que seu jeito manipulador funciona com qualquer um. De volta à dungeon, nosso garoto verifica as recompensas de Catástrofe, um livro de habilidade Rank S e sua primeira peça de equipamento épico. A habilidade, Drenar Morte e Retorno, permite sugar energia da morte de corpos como se fossem uma caixinha macabra de suco para recuperar vida e mana ou fortalecer as invocações. Percebendo que acabou de resolver para sempre seus problemas de mana, ele promove a habilidade de graça para o Rank SS e drena o cadáver de Red na mesma hora. Como o chefe já era uma bateria morta-viva, ele atinge a capacidade máxima de energia instantaneamente. Por fim, ele verifica a peça épica de peito, o Manto dos Sussurros dos Mortos. A peça promete escalar automaticamente com o nível dele, mas ainda não foi avaliada. Sabendo que o custo digital para avaliar um item épico vai falir ele, guarda no inventário para depois. Os olhos do nosso garoto se arregalam quando Red praticamente despeja o tesouro real inteiro ao morrer. Ele acerta o prêmio máximo, recolhendo uma fortuna em moedas, gemas e uma pilha enorme de equipamentos ouro e ouro sombrio. O chefe ainda deixa cair a árvore inteira de habilidades, soltando livros de invocação Rank C, habilidades de ataque Rank B, materiais raros e um item épico de missão chamado Orbe de Cristal do Arnês. O sistema oferece um ótimo acordo para fundir os novos livros de invocação Rank C. Ele aceita, combinando tudo numa única habilidade de invocar esqueleto avançado. Ignorando as opções caríssimas de upgrade com ouro e vida, ele usa o talento Promoção Grátis para subir a habilidade suavemente para o Rank B. Agora ele pode invocar por conjuração um esquadrão misto de 3 guerreiros, arqueiros e magos, embora o custo pesado de 1000 pontos de mana faça ele estremecer. Agora é a vez do Orbe de Cristal do Arnês. O sistema avisa que essa missão épica é extremamente difícil, mas permite que o orbe funcione como equipamento da mão secundária. Claro que ele usa promoção nele. O sistema informa com toda a calma que ele acabou de transformar a missão numa lenda infernal chamada Lamento de Dylan. O orbe exige que ele chegue ao nível 30 em um mês, senão vai literalmente sair voando para procurar um dono melhor, mas os atributos temporários são absurdos. Ele concede uma porção enorme de poder mágico, vida e ridículos 2000 pontos extras de mana, anulando completamente os novos custos pesados de conjuração. Sorrindo de orelha a orelha, ele sai da dungeon para encontrar a garota rica.
Achando que ele está pronto para negociar, ela o recebe animada. Nosso garoto casualmente invoca uma muralha de esqueletos monstruosos e fortemente armados, assustando os aventureiros por perto e garantindo privacidade. O grupo da garota rica fica totalmente intimidado, convencido de que o talento dele deve ser Rank SSS. Ele pergunta se a carteira dela é grossa o bastante para aguentar o inventário dele e começa a despejar a montanha de equipamento e livros no chão. O grupo quase desmaia ao ver a qualidade absurda dos drops ouro sombrio. A garota rica admite a derrota. Confessa que sua lógica de pobreza não dá conta de tanto item valioso e que não tem ouro líquido suficiente para comprar tudo naquele momento. Nosso garoto ignora isso e oferece entregar o equipamento por um contrato vinculante do sistema, para ela pagar o resto no dia seguinte. Ela adora o estilo direto de negócios dele. Nosso garoto diz que tudo é negociável, menos um item. Um livro de habilidade de ressurreição com preço de 500 moedas de ouro. A sacerdotisa do grupo praticamente vibra de animação e a garota rica aceita o acordo na hora. Lembrando que ela conseguiu 2 pedras da alma com a habilidade do chefe bronze, nosso garoto faz mais uma oferta. Ele promete carregar o grupo dela pelas dungeons no modo pesadelo e infernal em troca de todas as pedras da alma que ela tem agora e de todas as que caírem no caminho. Sem hesitar nenhum segundo, ela concorda feliz. Mais tarde, nosso garoto está deitado tranquilamente na grama numa zona de nível mais alto, vendo o exército de esqueletos massacrar com brutalidade bisões e lobos das pradarias nível 10. Ele ri dizendo que sua experiência de upar está absurdamente tranquila. Ele chega ao nível 9, ganha novos atributos, mas reclama da tarefa atual. Ele andou tudo isso procurando um avaliador para liberar a peça épica de peito, irritado porque o NPC aparentemente abandonou a loja só para pintar paisagens no meio de uma zona de monstros. De repente, uma notificação do sistema faz o coração dele afundar. Um dos grandes guerreiros esqueletos foi morto na hora. O traço de cataclismo revive imediatamente o guerreiro no espaço de invocação, mas coloca a habilidade numa recarga brutal de 60 minutos. Nosso garoto entra em pânico total. Os guerreiros esqueletos têm quase 150 de vida, mas alguma coisa acabou de apagar um deles com facilidade. Nosso garoto vasculha a área freneticamente para ver o que eliminou seu guerreiro esqueleto gigante. Uma voz surge atrás dele, elogiando a pilha de ossos. Nosso garoto se vira e cruza o olhar com o avaliador e pintor da vila novata Juan Jean. Vendo que a barra de vida do NPC é feita só de pontos de interrogação assustadores, ele percebe que a velocidade do velho é monstruosa. O avaliador solta um suspiro pesado, reclamando que o exército de mortos-vivos do nosso garoto acabou com o clima do desenho e exige compensação. Nosso garoto oferece uma bolsa de moedas. O avaliador faz pouco caso, perguntando se parece alguém que precisa de dinheiro, mas ainda assim pega a bolsa na hora. Para oficializar, ele força nosso garoto a comprar a pintura feia da paisagem por ridículas 100 moedas de ouro. Nosso garoto encara a tela caótica, julgando por dentro que até uma criança pequena pintaria melhor. Ele vai reclamar, mas o avaliador exibe à força sua aura de nível alto. Suando frio, nosso garoto muda o tom na hora, elogiando alto o talento artístico do mestre. A bajulação descarada funciona perfeitamente. O humor do avaliador melhora, e ele se oferece generosamente para avaliar o equipamento do nosso garoto de graça. Calculando mentalmente a economia enorme, nosso garoto despeja todo o loot ouro sombrio animado. O avaliador entoa a encantação, revelando atributos gloriosos. Botas sombrias que reduzem dano recebido, uma armadura pesada óssea colossal que reflete ataques corpo a corpo, uma espada grande de osso com dano em área e um colar dos mortos-vivos que faz as invocações amaldiçoarem alvos passivamente. O avaliador comenta casualmente que aquilo já foi uma pechincha enorme e se vira para ir embora, mas nosso garoto chama ele de volta e tira o manto dos sussurros dos mortos épico. O queixo do velho cai e ele oficialmente recua, admitindo que suas habilidades de meio período da vila tutorial são baixas demais para lidar com equipamento épico. Em vez disso, ele se oferece para ensinar diretamente a habilidade de avaliação ao nosso garoto, mas a mensalidade deve ser paga em moedas antigas de ouro, um item de colecionador sem valor padrão. O sistema libera uma missão oculta, exigindo 500 moedas antigas de ouro. O avaliador vai embora, mas nosso garoto chama ele de novo. Lembrando que o talento promoção funciona em moeda comum, ele tira uma pilha enorme de moedas normais de ouro
promove tudo agressivamente e enfia as novas moedas antigas nas mãos do avaliador. O velho ri histericamente dessa fortuna impossível, entrega o livro básico de avaliação e promete uma surpresa ainda maior se nosso garoto conseguir juntar mais 10.000. Sabendo que a habilidade básica é inútil, nosso garoto promove o livro na hora e aprende a avaliação intermediária. A habilidade melhorada dá uma taxa frustrante de 10% de sucesso em equipamento épico. Ele usa a habilidade no manto, mas falha na mesma hora. Xingando a própria sorte, ele insiste e fica usando a habilidade sem parar, drenando toda a mana até ficar completamente exausto. De repente, uma notificação do sistema avisa que surgiu um baú selvagem por perto. Ele vai até lá e encontra o baú guardado por uma matilha enorme de lobos das pradarias. Ele invoca alguns esqueletos com toda a calma para limpar a área. O líder da matilha uiva, convocando 2 lobos de elite e uma leva de reforços. Nosso garoto só ri da tentativa deles de superar ele em número. Ele estala os dedos e solta o exército inteiro de esqueletos avançados, esmagando a matilha antes mesmo das animações de conjuração terminarem. Ele passa por cima dos corpos, notando que acabou de massacrar com facilidade um rei-lobo das pradarias rank prata. Ele pega o loot e o grande bônus de experiência leva oficialmente ele ao nível 10. O sistema acerta ele com outro grande anúncio, coroando-o como o primeiro jogador de toda a região de Blue Star a chegar ao nível 10 e dando o título muito à frente. Com os lobos mortos, ele volta-se a atenção para o baú brilhante. Pensando se seu talento absurdo funciona literalmente em tudo, ele aponta o dedo para o baú e ativa a promoção. O sistema responde na hora com sucesso. Nosso garoto aponta o dedo para o baú selvagem recém-descoberto e ativa a promoção. O sistema confirma que o baú selvagem agora é rank ouro. Ele abre a tampa e tira um cajado rank ouro e um mapa do tesouro rank ouro. O sistema abre um tutorial explicando que as coordenadas do mapa ficam muito fora da vila novata. Como ele acabou de bater o limite do nível 10, precisa encontrar o chefe da vila e se teleportar para fora na hora, senão a barra de experiência vai congelar permanentemente. Decidindo extrair o máximo do loot antes de sair, ele promove o mapa até Ouro Sombrio. As novas coordenadas mudam para a região selvagem fora da cidade de Jingley. Nosso garoto reclama da distância absurda, percebendo que Jingley City parece estar em outro fuso, então essa caça ao tesouro vai direto para a lista de pendências. Enquanto isso, o líder da grande ambição sai da Floresta da Névoa, estufando o peito com um orgulho nada merecido. O sistema anuncia que a guilda dele conseguiu a primeira conclusão no modo difícil. Ele manda seus subordinados exaustos se prepararem para o modo pesadelo, mas o universo entrega outra derrota feia na mesma hora. O sistema interrompe o discurso dele para anunciar que o grupo da garota rica acabou de pegar a primeira conclusão no modo pesadelo. O líder da guilda quase estoura de raiva. Um subordinado tenta se consolar dizendo que ela só teve sorte, mas o líder sabe a verdade. Ele percebe que nosso garoto vendeu aquela montanha de equipamento para a garota rica só para estragar o dia dele, e jura uma vingança mesquinha. No acampamento da garota rica, ela manda o grupo bem equipado descansar antes de encarar o modo infernal. Mas o servidor ainda não acabou com as bombas. Um anúncio regional azul toma o céu, coroando nosso garoto como o primeiro jogador de toda a região de Blue Star a chegar ao nível 10. Como ele bateu o limite, o ranking da vila é liberado antes da hora. O servidor inteiro encara a classificação, vendo nosso garoto confortavelmente em primeiro, enquanto o resto dos competitivos, incluindo a garota rica e o líder furioso, ainda está preso por volta do nível 5. Olhando a enorme diferença de nível, o líder da guilda perde completamente a cabeça e começa a gritar para o chefe da vila deixar ele sair. O grupo da garota rica fica igualmente sem reação. O mago aponta que a velocidade de evolução do nosso garoto é absurda demais, enquanto os companheiros observam que ele subiu 2 níveis inteiros no tempo que eles levaram para piscar. A garota rica decide que chegou a hora de fortalecer a relação comercial deles. Ela encontra ele e entrega feliz 10 pedras da alma básicas da conclusão do modo pesadelo. Nosso garoto confirma que o contrato de troca do sistema foi cumprido oficialmente. Ela flerta um pouco, prometendo sempre oferecer os melhores preços, e ele diz casualmente para ela chamar quando finalmente sair da zona tutorial. Ela vai embora praticamente se parabenizando por ter criado contato com um verdadeiro deus. Nosso garoto finalmente encontra a casa do chefe da vila. O NPC idoso fica genuinamente chocado que um jogador alcançou o limite do nível 10 tão rápido assim. O chefe aponta para um círculo de teleporte brilhando no chão, explicando que a Vila Novata é direcionada oficialmente para a cidade do Mar do Leste. Ela é uma das 10 cidades principais de nível 1 do Império Xinhua,
e uma potência econômica absoluta. Nosso garoto pisa no círculo brilhante, agradecendo educadamente ao chefe. O velho só suspira dramaticamente. Ele murmura um presságio sobre a era caótica e se pergunta quantos sobreviverão ao banho de sangue que vem aí. De volta à vila 9526, os ex-tóxicos ainda estão obcecados pelo ranking. O loiro traiçoeiro encara o nome Bai, paranoico com a ideia de que o corpo inerte que ele matou de alguma forma esteja prosperando. A ex-noiva infiel só sorri, joga o cabelo e declara que não importa quem seja. Ela está completamente iludida, insistindo que com seu charme consegue prender ele com facilidade e roubar seu poder de novo. O loiro traiçoeiro ri, concordando totalmente com o plano tóxico. Nosso garoto chega à cidade do Mar do Leste e já reclama que o jogo nem deu um presente de boas-vindas por ele ter saído do tutorial. Mas o humor dele sobe na hora quando percebe que o Códice da Morte exclusivo finalmente chegou ao nível 10. O Grimório abençoa ele com 300 de poder mágico, 100 pontos bônus em todos os atributos e dobra todo o dano contra mortos-vivos. Mas o prêmio de verdade é o novo efeito dreno da alma. Qualquer monstro que ele matar vai demorar o dobro para reaparecer. E qualquer jogador que ele matar vai sofrer o dobro das penalidades normais de morte, incluindo perder o dobro da vida. O Grimório também libera a habilidade exclusiva da classe oculta dele. O sistema envia o conhecimento direto para a cabeça dele, causando uma dor de cabeça enorme e a sensação assustadora de estar à beira da morte. Ele aprende oficialmente Olhar da Morte, uma habilidade ativa nível SSS completamente quebrada. Só de olhar para o alvo, ele causa muito dano verdadeiro por segundo, medo permanente e ainda remove instantaneamente 20% dos atributos se o nível de vida do alvo for menor que o dele. Pior ainda, se ele matar um jogador com isso, a pessoa revive em sofrimento extremo com os atributos reduzidos em 40% por 12 horas. Percebendo que o traço de cataclismo dobra o dano e o alcance, nosso garoto cai na risada e diz que qualquer um para quem ele olhar está praticamente condenado. O monólogo vilanesco dele é interrompido de repente. Um homem misterioso se aproxima, comentando casualmente que nunca esperou ver um recém-chegado despertar um poder tão assustador. O estranho diz que nosso garoto é muito sortudo, mas também extremamente azarado. Desconfiado demais, nosso garoto exige saber quem está se aproximando sem ser notado. Ele analisa o homem e imediatamente sente um suor frio. É Sito Jian, o senhor da cidade do Mar do Leste e um ancião do salão Shenlong. E o nível dele está totalmente escondido atrás de uma muralha de pontos de interrogação. Nosso garoto cumprimenta educadamente Lord Situ. O senhor vê na hora a aura azul de energia da morte girando ao redor do nosso garoto, enxergando facilmente através do disfarce. Ele observa que a profissão dominador é uma anomalia que nem deveria existir na Terra Proibida Divina. Soltando um aviso enigmático, Lord Situ explica que o caminho do nosso garoto vai ser bem mais difícil do que o de outros dominadores, talvez porque só ele consiga trilhar isso, quase funcionando como uma maldição. Tratando o encontro como um teste, ele promete dividir alguns segredos sobre a classe Dominador da Morte se nosso garoto sobreviver a uma pequena prova. Uma janela do sistema aparece de repente, entregando ao nosso garoto a medalha dos Bosques Esquecidos e prendendo ele oficialmente numa missão épica chamada Provação de Sito Jian. O objetivo é limpar a Terra do esquecimento e atingir 100% de exploração, sem penalidade por fracasso. Nosso garoto fica feliz por ganhar uma missão épica grátis, mas a animação morre quando começa uma contagem cruel de 5 minutos para o teleporte. Em pânico porque nem teve um segundo para encaixar as novas gemas ou se preparar, ele grita para o vazio, exigindo que alguém aponte onde fica o arranjo de teleporte. O sistema ignora o pânico dele e joga ele direto na Terra do Esquecimento, iniciando um cronômetro de 72 horas. Sentindo-se muito inseguro na nova zona assustadora, nosso garoto invoca na hora seus meninos de osso para apoio emocional e físico. Ele observa os magos esqueletos recém-melhorados, notando os atributos enormes e a nova habilidade Bola de Fogo, feliz por ver que o poder de fogo do exército cresceu exponencialmente. A comemoração acaba rápido por causa de uma grande comoção. Uma horda colossal de esqueletos nível 20 invade a área. Sem se abalar com os números, nosso garoto ordena uma carga total do exército. Os esqueletos fortalecidos esmagam facilmente os monstros fracos, mas nosso garoto reclama na mesma hora da péssima taxa de retorno, notando que esses monstros nível 20 dão menos experiência do que um bisão nível 10. Pelo menos tem muitos deles para farmar. Decidindo testar os brinquedos novos, ele solta Olhar da Morte. A habilidade quebrada apaga instantaneamente uma grande parte da horda. Ele chuta um osso perdido, deixando só um punhado para trás. Bastante satisfeito com a destruição em um golpe só,
ele decide recuperar a mana. Ele tenta colher almas da enorme pilha de ossos, mas o feitiço mal puxa uma fração microscópica de uma única alma. Totalmente confuso com a taxa miserável, ele é interrompido por uma figura fantasmagórica chamada Roath. O sistema marca Roath como um espírito especial de elite totalmente imune a dano físico, e o encontro eleva a exploração da zona para 10%. Roath explica que as almas dali não rendem nada porque todos na Terra do Esquecimento foram amaldiçoados em vida, presos para sempre ao solo. Nosso garoto pergunta como quebrar a maldição. Rolf aponta um dedo fantasmagórico para um caixão verde brilhante e assustador. Nosso garoto encara a caixa sinistra, notando que até os esqueletos sem mente parecem abalados com aquilo. O sistema identifica o item como o caixão tranca-almas, com um escudo de 1 milhão de pontos. Destruí-lo concede exploração, mas traz um aviso enorme de que vai libertar uma existência aterrorizante. Rolf implora em desespero para ele quebrar aquilo. Decidindo ver o quão assustadora essa tal existência realmente é, nosso garoto manda os esqueletos pegarem o equipamento pesado. Eles destroem o caixão em pedaços, disparando uma explosão de fogo enquanto o chefe desperta oficialmente. É Nail, um chefe ouro sombrio nível 20 preso como um meio lixo de gelo, porque a transformação morta-viva dele foi interrompida sem cerimônia. Roath se esconde imediatamente atrás do nosso garoto, furioso porque a transformação grandiosa dele foi arruinada. Nail encara nosso garoto, declarando que vai absorver a densa energia da morte dele para concluir a transformação. Nosso garoto só desdenha da audácia, perguntando quem deu tanta confiança para um lixo mal acabado, e manda o esquadrão de esqueletos atacar. Nail fica totalmente chocado com a quantidade absurda de esqueletos de alto nível cercando ele. Levantando um escudo para bloquear a surra incessante, ele exige saber quem é nosso garoto para comandar uma legião morta-viva tão poderosa. Recusando ficar atrás na invocação, o chefe convoca suas próprias abominações de nível ouro. Nosso garoto faz cara de nojo e reclama sem filtro que as abominações têm cheiro de lixo queimado, então decide encerrar a luta imediatamente. Ele encara Nail e libera Olhar da Morte. O sistema ativa a penalidade suprema contra mortos-vivos, a pior possível para Nail. Como o nível de vida do nosso garoto é fundamentalmente maior que o do chefe, os atributos de Nail são cortados instantânea e permanentemente em 40%. Nosso garoto sorri, percebendo que a classe Dominador da Morte deu a ele um enorme bônus oculto de nível de vida. Sem o poder, o chefe cai dramaticamente de joelhos em total descrença. Nosso garoto manda o esquadrão apagar a praga mal-cheirosa. Nail grita que não pode ser esquecido, mas os esqueletos logo transformam ele numa memória bem quieta e bem morta. O sistema solta o resumo do loot pós-batalha, e o pagamento é enorme. Matar o chefe Ouro Sombrio cobre nosso garoto de experiência extra, levando ele direto ao nível 12 e dando novos pontos de atributo. Ele fica satisfeito com o crescimento rápido, mas um pouco decepcionado com o loot real do chefe. Ele pega um item ouro sombrio chamado Fragmento de Coroa Amaldiçoada, lendo as letras miúdas que avisam que precisa juntar 7 desses para formar uma coroa que corrói constantemente o usuário com energia letal da morte. Apesar de todos os alertas, o lado gamer dele conclui que juntar 7 peças ouro sombrio com certeza vai forjar um item épico ótimo, então ele guarda o lixo amaldiçoado feliz. Roth, o guia fantasmagórico, flutua até ele praticamente vibrando de empolgação, porque nosso garoto realmente libertou Nail. Ele aponta animado para o próximo alvo, insistindo para o trem do massacre continuar. Nosso garoto freia na hora, recusando lutar contra outro chefe de nível alto se isso for exigir tanto esforço. Sentindo a hesitação dele, o fantasma apela para o suborno e tira um livro de habilidade Assyrian Corpse Explosion. Nosso garoto fica um pouco ofendido por o fantasma estar escondendo isso, mas aceita o suborno brilhante mesmo assim, porque nunca se contenta com o básico. Ele usa promoção no livro de habilidade, melhorando sem esforço para o rank B explosão de cadáver avançada. Ele testa o brinquedo novo imediatamente num cadáver de monstro ali perto. Os dois acompanhantes fantasmagóricos exageram nos elogios, chamando ele de invencível e do homem mais forte do mundo. Nosso garoto não compra a bajulação, mas fica secretamente feliz por saber que a nova habilidade em área vai acelerar demais o farm. Corta para uma hora de farm explosivo depois. Nosso garoto explode o 7º chefe, Walter, e pega o último fragmento da coroa. O fantasma entra em pânico e implora para ele não fabricar o item odioso e corrompido, a não ser que queira virar um cadáver ambulante sem mente. Nosso garoto ignora o aviso por completo. Os 7 fragmentos se fundem sozinhos no inventário, formando magicamente a coroa amaldiçoada lendária e elevando a exploração da zona para 50%. O fantasma grita que nosso garoto está sendo corroído ativamente por energia pura da morte.
mas ele só sorri. O sistema confirma que a coroa está vazando energia letal, mas sua mochila de dreno da morte absorve passivamente o excesso sem deixar sequer um arranhão. De repente, o chão treme violentamente. Os fantasmas entram em pânico ao perceber que a coroa restaurada acabou de despertar o verdadeiro pesadelo da zona. A aura sombria invoca Franklin, o Lich de gelo adormecido sob a terra do esquecimento. As memórias de Roth voltam com tudo, e ele se lembra de que já foi o prefeito da cidade do pôr-do-sol antes de Franklin amaldiçoar todos. O prefeito fantasmagórico implora para o nosso garoto matar a criatura, oferecendo uma missão oculta única e abençoando ele com um enorme aumento de 20% no atributo espírito. Nosso garoto aceita o bônus, prometendo fazer o melhor possível contra a ameaça aterrorizante. O verdadeiro chefe entra oficialmente em ação. Franklin é um Lich de gelo rank épico nível 20, e mesmo com o sistema dizendo que ele está gravemente ferido, ainda tem absurdos 15 milhões de pontos de vida. O Lich encara nosso garoto, sentindo imediatamente a coroa amaldiçoada restaurada. Exigindo arrogantemente a propriedade de volta, Franklin tenta puxar a coroa para a mão com magia. Não acontece absolutamente nada. Nosso garoto zomba do fracasso dramático do Lich, segurando a coroa e dizendo que agora ela está sob nova administração. Ele checa os atributos absurdos do item. Como ele é um dominador da morte, ignora completamente os requisitos severos de uso. A coroa lendária concede uma montanha de defesa, vida, mana e uma habilidade passiva que joga maldições aleatórias nos alvos. Melhor ainda, ela tem uma aura ativa de maldição que reduz todos os inimigos num raio de 100 metros a uma lentidão extrema. Ele provavelmente coloca a joia amaldiçoada na cabeça e pergunta com sarcasmo pro Lich como ela ficou nele. Franklin tem um grande surto de morto-vivo. Ele convoca o próprio exército de lacaios sombrios de elite pra cima do nosso garoto. Sem se impressionar, nosso garoto chama seu próprio esquadrão de esqueletos pesadamente armados, ansioso para ver qual grupo bate mais forte. Ele ativa na hora a aura de maldição, reduzindo a velocidade das sombras inimigas em 30% e prendendo elas numa lentidão digital. Nosso garoto tira um segundo para apreciar o aumento absurdo do próprio poder. Agora ele está no nível 15, com 2 itens lendários e o Códice da Morte, fazendo seus atributos atuais serem o dobro do que eram quando entrou na zona. A única reclamação pequena é que a coroa lendária não pode ser promovida artificialmente. O Lich grita que nosso garoto está cortejando a morte. Sem deixar o chefe respirar, nosso garoto encara Franklin para soltar o olhar da morte. Como o nível de vida oculto dele é fundamentalmente maior que o do chefe épico, o Lich é atingido na hora por uma maldição devastadora de dor, drenando rapidamente a enorme barra de vida com pesado dano sombrio a cada segundo. Nosso garoto encara o Lich de gelo e libera o olhar da morte. Como o nível de vida oculto dele está muito acima do chefe épico, Franklin cai de joelhos na hora, sofrendo dano sombrio contínuo enorme e exigindo saber que tipo de monstro nosso garoto é. Nosso garoto se recusa tranquilamente a revelar o nick. Furioso com um desrespeito escancarado, Franklin usa o cajado para levantar um enorme tornado, invocando um dragão de ossos de verdade chamado Cacus. O sistema marca o dragão como um chefe épico nível 20 gravemente ferido com 20 milhões de pontos de vida, levando a exploração da zona para 90%. Nosso garoto sua um pouco, admitindo que a prova do Lord Sito está calibrada demais. O dragão de ossos solta uma explosão enorme de fogo azul, mas nosso garoto só estala os dedos e manda um único guerreiro esqueleto bloquear. Franklin fica totalmente sem acreditar que um esqueleto básico conseguiu tancar o sopro de um dragão. O que o Lich não percebe é que nosso garoto acabou de bombar o lacaio com um aumento monstruoso de 640% usando a mochila de dreno da morte. Somado ao passivo do Códice da Morte de dano dobrado contra mortos-vivos, o esqueleto estapeia o dragão com mais de 1 milhão de dano. Enquanto isso, a coroa amaldiçoada na cabeça do nosso garoto vaza energia letal da morte para o corpo dele sem parar. Mas como a mochila absorve o excesso passivamente, a joia amaldiçoada basicamente virou uma bateria infinita que se recarrega sozinha. Desesperado para virar o jogo, Franklin surta por causa da coroa roubada e acerta nosso garoto a queima-roupa com uma explosão do inferno congelado. O Lich ri histericamente achando que o humano frágil morreu na hora. Em vez disso, nosso garoto se levanta com toda a calma e limpa os ombros, deixando Franklin totalmente atônito por causa do passivo compartilhar vida. Finalmente entendendo como funciona o vínculo de vida, o Lich resolve ser esperto e lança uma enorme magia de luz em área, em forma de rosa,
para apagar o exército inteiro de esqueletos de uma vez. Nosso garoto reconhece a estratégia na hora. Ele recolhe imediatamente todos os esqueletos sem buff para o espaço de invocação, negando completamente ao chefe qualquer alvo extra para causar dano. Com a reserva de vida protegida, nosso garoto manda o guerreiro esqueleto super fortalecido ignorar o lagarto gigante e ir direto no comandante. Franklin insiste desesperadamente que nosso garoto já perdeu a batalha. Nosso garoto só ri da matemática horrível, despeja outra carga enorme de energia da morte no guerreiro e vê seu assassino de ossos cortar o lixo de gelo ao meio. O sistema perde completamente a cabeça. Entre destruir o corpo de Franklin e garantir oficialmente o abate do chefe épico, nosso garoto absorve dezenas de milhões de experiência, disparando direto para o nível 19 de uma vez. O servidor coroa ele como o primeiro jogador da região de Blue Star a solar um chefe épico, despejando grandes bônus de atributos, pontos de habilidade e 50 pedras da alma intermediárias no inventário. Sabendo que sua lógica de pobreza vale para o tempo tanto quanto para o dinheiro, ele usa a promoção nas pedras imediatamente, transformando tudo em pedras da alma avançadas que dão um ano inteiro de vida cada. Ele absorve a pilha inteira com entusiasmo. Vendo a data de expiração saltar para confortáveis 51 anos, ele declara feliz que a crise de vida dele acabou oficialmente. Naturalmente, o anúncio regional explode pelo céu. O grupo da garota rica vê aquilo e fica totalmente tranquilo. O mago admira o abate épico, enquanto a garota rica declara com confiança que eles precisam se manter colados ao nosso garoto. O tanque suspira feliz, brincando que passar uma noite sem anúncio do servidor sobre nosso garoto já estava parecendo estranho. De volta à zona tutorial, os ex-tóxicos leem o mesmo outdoor no céu. O loiro traiçoeiro insiste que eles precisam correr com o resto da vila novata para investigar esse tal Bai de perto. A ex-noiva infiel só joga o cabelo com ilusão total, convicta de que, seja o ex-corpo inerte que eles mataram ou um jogador aleatório extremamente forte, qualquer homem acaba caindo diante dela. Uma notificação do sistema entrega ao nosso garoto um pingente épico de osso de dragão, prometendo uma montaria de dragão ósseo morto, mas a cabeça dele entra na hora em modo exploit. Ele usa promoção no item, transformando-o instantaneamente numa trompa de guerra glacial lendária. Um único toque abre um portal gigantesco que banha a área numa aura densa de morte. De lá sai rastejando um dragão gigante de gelo, falando na hora como seu invocador humano deve ser tolo e fraco. Em vez de discutir, Bai acerta casualmente a criatura enorme com luz purificadora. O lagarto arrogante perde toda a pose na hora, grita para afastarem aquele laser sagrado e se oferece ansiosamente para virar montaria dele. O sistema libera o slot de montaria dele, disparando outro anúncio regional para parabenizar a primeira montaria do servidor. O ranking de montarias abre antes da hora, mostrando o nome dele confortavelmente em primeiro com uma besta rank mítica, enquanto o segundo e o terceiro lugares estão vazios. Nosso garoto confere os atributos e percebe que o novo pet é completamente apelão. No nível 0, ele tem 1 milhão de vida, defesa enorme e habilidades como o sopro do dragão glacial, um debuff passivo poder do dragão e uma habilidade de encolher. Olhando para o dragão recém-miniaturizado descansando no braço dele, Bai admira o absurdo dessa rank mítica. Enquanto isso, a base de jogadores inteira está surtando por causa do ranking. Um cara fica sem entender como Bai está montado num dragão mítico, enquanto eles ainda estão brincando na lama. Outro jogador tenta se consolar se gabando de ter humilhado o chefe bilionário da vida real, que só está no nível 3. O chat cai na risada, achando um conforto espiritual profundo no fato de que dinheiro do mundo real não vale nada nesse jogo brutal. De volta ao nosso garoto, o espírito da cidade do pôr-do-sol interrompe para apontar o caixão da alma do Lich. Eles encontram o artefato épico, uma caixa com 1 milhão de durabilidade servindo como seguro de vida definitivo do Lich. O espírito pede para cuidar pessoalmente da execução. A voz do Lich ecoa de dentro, zombando arrogantemente do fantasma, mas o espírito responde esmagando o caixão e calando ele para sempre. Chorando de gratidão por salvar a cidade, o espírito finalmente desaparece. O sistema explode mais uma vez. Nosso garoto absorve uma enorme onda de experiência, alcançando instantaneamente o nível 20 e aumentando seus atributos. Ele conclui a missão oculta, recebendo milhões de experiência, ouro, gemas de atributo e cristais de gelo milenar. Depois de terminar a prova do senhor da cidade, ele recebe instruções para voltar à cidade EC. Ao sair do portal da cidade EC, Bai nota as ruas completamente vazias, provando que nenhum único jogador chegou ao nível 10 ainda. O dragão de bolso sugere um teste, voltando na hora ao tamanho original gigantesco. Nosso garoto sobe nele e ganha os céus,
deixando os NPCs locais em pânico enquanto um réptil gigante passa por cima dos telhados. O senhor da cidade observa a chegada grandiosa, elogiando nosso garoto por ter superado as expectativas. Bai pousa para cumprimentá-lo formalmente, mas o senhor o corta na hora, exigindo que ele faça a criatura encolher antes que destrua sua propriedade. Sentados à mesa, o senhor despeja muita informação pesada. Ele explica que as classes do jogo vão de comum até oculta exclusiva, com a classe Dominador da Morte do nosso garoto no topo absoluto. O senhor fica completamente confuso, observando que o avanço mais cedo para essa categoria não deveria acontecer antes do nível 29. Bai só sorri em silêncio, mantendo o truque da promoção em segredo absoluto, mas o senhor avisa que avançar essa classe ainda mais vai exigir uma quantidade catastrófica de morte. Ele revela que a Terra Proibida Divina está prestes a explodir em guerra, e o Salão Shenlong espera que nosso garoto conquiste territórios inimigos pela humanidade. Como as fronteiras ainda estão fechadas, o senhor entrega a ele uma imagem de um contato chamado Toywai John, que possui um tesouro especial de travessia de fronteira. Um aviso do sistema Força Bai de repente a entrar num contrato vinculante com o Salão Shenlong para avançar a classe em 4 nações ou então será caçado. O senhor aconselha ele a entrar para o salão no terceiro avanço e então entrega um presente de despedida. Ordem EC-007. Olhando o símbolo extremamente raro, nosso garoto fica radiante ao perceber que agora possui um imóvel valioso numa cidade de nível 1. O senhor da cidade aconselha nosso garoto a entrar oficialmente no Salão Shenlong quando alcançar o terceiro avanço de classe. Como presente de despedida, ele entrega um novo símbolo brilhante. O sistema revela que é a Ordem EC-0707, um item extremamente raro feito pessoalmente que concede propriedade total do pátio 0707. O queixo do nosso garoto cai. Ele passou de ter um único ponto de vida a possuir um imóvel valioso, numa cidade de nível 1. O senhor comenta casualmente que, com esse símbolo, ele pode fazer praticamente o que quiser na cidade EC. Os olhos do nosso garoto brilham na hora enquanto ele pergunta se esse "o que quiser" inclui matar a ex-tóxica e o traidor que apunhalou ele pelas costas. O senhor fica completamente sem palavras. Nosso garoto sobe no dragão para um voo panorâmico sobre a nova cidade natal. Ele admira a escala absurda do lugar, notando que rivaliza facilmente com a capital do Império. Ele pousa diante de um palácio enorme e luxuoso, mas 2 guardas bloqueiam o caminho na hora, declarando com firmeza que aquilo é propriedade privada. Nosso garoto apenas sorri e mostra o distintivo 007. Os guardas quase engolem a língua de choque, curvam-se na hora e dão as boas-vindas ao Lord Bai. Ao entrar na mansão gigantesca nova, nosso garoto fica completamente chocado com a generosidade do senhor da cidade. O sistema pede que ele dê um nome à propriedade, e ele escolhe humildemente Solar Bai, travando ali o novo ponto de teleporte e renascimento. Ele se joga num sofá macio, decidindo que não precisa reformar nada quando pode só largar as malas e relaxar. Ele usa esse tempo para gastar 1000 pontos de alma num novíssimo livro de habilidade Rank SSS. Ele aprende Trânsito Fantasma, uma habilidade lindamente quebrada que permite teleporte instantâneo, usando o Reino da Morte como trampolim. A habilidade limpa todos os debuffs, dá 3 segundos de invencibilidade total e ainda tem um Véu da Morte que drena mana para ampliar muito o alcance do teleporte. Ansioso para testar o brinquedo novo, ele se teleporta na mesma hora para fora, diante dos guardas assustados. Ele vincula o teleporte ao espaço de invocação, percebendo que agora pode largar um exército de mortos-vivos customizado exatamente onde quiser. Ele comenta casualmente que a habilidade é completamente exagerada. E a única desvantagem de verdade é que habilidades Rank SSS não podem ser promovidas além disso. Decidindo que chegou a hora de levantar um dinheiro fácil, nosso garoto vai pra rua. Ele compra gemas de baixo nível de um vendedor, abusa do talento, promoção para melhorá-las e vende tudo de volta. Uma única rodada rende mais de 200.000 moedas de ouro. Ele provavelmente ri do próprio lucro descarado antes de seguir para a casa de leilões local para ver no que os ricos estão gastando. Ele entra num edifício financeiro magnífico que exala riqueza. Uma recepcionista o para educadamente, explicando que o segundo andar é uma área VIP exclusiva que exige um ingresso de 1.000 a 100.000 moedas de ouro. Pensando no quão absurdos devem ser os preços do leilão, nosso garoto só mostra o símbolo 007 e pergunta se isso serve para algum desconto.
A recepcionista muda na hora para o modo máximo de atendimento. Ela entrega um cartão VIP permanente 007, isentando todas as taxas de entrada e dando 50% de desconto nos impostos do leilão. Ela ainda oferece um empréstimo sem juros de 10 mil moedas da alma. Nosso garoto para e pergunta pela taxa de câmbio. A recepcionista despeja uma informação enorme, explicando que uma moeda da alma equivale a 10 mil moedas de ouro. Mas mais importante, cada moeda contém energia temporal equivalente a exatamente 1 hora de vida humana. Os olhos do nosso garoto se arregalam ao perceber que moedas da alma são a verdadeira moeda do fim de jogo nesse mundo brutal. Ele põe na hora uma pilha de gemas radiantes melhoradas no balcão, exigindo que sejam leiloadas apenas por moedas da alma. Bem quando a recepcionista concorda feliz em organizar tudo, ele recebe uma nova mensagem. Lá fora, a garota rica e seu grupo finalmente chegaram à cidade EC. O mago e o tanque estão ocupados olhando para o céu, completamente chocados com a visão de um enorme dragão glacial descansando nos telhados. O tanque lembra gentilmente ao grupo que o carregador favorito deles acabou de desbloquear a primeira montaria do servidor. Nosso garoto se aproxima elogiando a velocidade com que eles evoluíram. A garota rica entrega o resto do pagamento que ainda devia pela ajuda no tutorial. Nosso garoto diz para eles irem curtir a cidade, mas ela o para no meio do caminho. Graças ao talento absurdo Rank SSS Deus da Riqueza, ela praticamente venceu o jogo. Ela conseguiu tirar um item lendário chamado Pergaminho do Destino. É literalmente uma rolagem de dado em que você pode conseguir um azar terrível, absolutamente nada, ou recompensas que quebram o jogo dependendo do número. Sabendo que oferecer uma aposta para um gamer é praticamente uma isca garantida, nosso garoto pergunta o preço na mesma hora. A garota rica sorri e diz que isso não está à venda. Em vez disso, ela quer usar o item para negociar uma parceria muito mais profunda com ele. Nosso garoto ergue a sobrancelha, bem interessado na proposta dela, mas antes que consigam fechar os detalhes, um rosto conhecido invade a cena. O líder da guilda aparece no local, completamente chocado ao ver que nosso garoto e a garota rica chegaram à cidade antes da guilda inteira dele. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente. Quer a continuação agora? Então mostra a força do bando e metralha o like. Aproveita, se inscreve para não perder nada e a gente se vê no próximo capítulo. Fui!